Levíticos. Vamos ver se a gente consegue ser rapidinho. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Glória a Deus. Faltou o irmão Pacheco ontem na subida lá. Pensando que o irmão Pacheco ia lá, ia levar um revirado para nós lá no feijão. Mas fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Glória a Deus. E outros irmãos que também não puderam ir, mas nas próximas jornadas aí vão estar participando junto, né? Glória a Deus. Levítico capítulo 16, o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor na entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. O bode escolhido por sorte como bode emissário, porém, será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Amém? Amém, irmãos? Aqui Deus está dando uma direção para Moisés, e Moisés está explicando o que vai acontecer. Lá tinha o templo, né? Tinha o tabernáculo, e eles precisavam fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Os sacrifícios e tudo tinha que ser feito como Deus ordenava. E Arão, ele era o sumo sacerdote, né? Ele que era o responsável sobre todo esse cerimonial no tabernáculo naquela época. Então aqui Deus está dando uma direção através de Moisés do que Arão deveria fazer e o que o povo deveria fazer. O que Deus direcionou? Que do meio da congregação, a congregação era a igreja da época, né, o povo de Israel. Do meio do povo tinha que ser tirado 2 bodes. Esses bodes eles tinham que ser o mais parecido possível, da mesma altura de preferência, da mesma cor, quase que o mesmo peso, o mais exato possível, sabe? O mais parecido um com o outro, e o mais perfeito possível, né? Sem defeitos algum e tal. Os 2 tinham que ser bem idênticos, claro que exatamente igual não tinha, mas o mais parecido possível, né? E tinha também o carneiro, que depois eles iam fazer um sacrifício especial lá, também ia misturar a cinza daqueles carneiros com o incensário também, que era um ritual que era necessário na época, né? Então eram 2 bodes que eram separados, e vinha aqueles bodes do meio da congregação. E o que acontecia? Era tirado sorte, né, através do urim e tumim, que eram uns objetos lá que eles usavam para ver o que ia acontecer com tal coisa. Seria mais ou menos cara coroa, né? Para o ímpar, sei lá. Mais ou menos assim, tá? E eles faziam para escolher qual que seria o bode. Um bode daqueles teria que morrer, ser sacrificado, o sangue dele seria aspergido lá no Santo dos Santos, sobre o altar, sobre o propiciatório, porque o povo de Israel tinha lá dentro do Santo dos Santos a Arca da Aliança, e sobre a arca, a tampa da Arca da Aliança se chamava propiciatório, e aquele propiciatório representava o próprio Senhor Jesus Cristo, que cobria o povo que era representado pela arca. Amém? Amém? E o sangue tinha que ser aspergido sobre o propiciatório, e quando alguém entrava no Santo dos Santos, se tivesse pecado, morria, não por causa que o lugar era o Santo dos Santos, mas porque ali estava o propiciatório. Amém? Você lê com cuidado, até ali no capítulo 16, isso explica muito bem ali no versículo 12 em diante. Depois você lê em casa, que a pessoa morreria se entrasse lá, o sumo sacerdote morreria por causa do propiciatório, que era a representação de Deus ali dentro. Amém? Então um daqueles bodes era sacrificado, ele morria, era feito todo um cerimonial com aquele que morria, e tinha um outro bode que era pela sorte, né, foi escolhido, um morreria e o outro ficaria vivo. Aquele que ficava vivo,
Arão teria que ir lá, colocar as duas mãos sobre a cabeça dele e confessar o pecado de todo mundo. Ele tinha que ir lá, falar: os caras são um bando de caco, tem corintiano, tem de tudo aqui. E daí passava aquele pecado, né, para o bode. E daí, coitado do bode, né, estava feio. Né? Até tem um ditado: é bode expiatório, né? Aquele que vai levar a culpa de tudo, é aquele ali, o bode expiatório. Aquele bode, ele seria colocado a mão sobre ele e era confessado todos os pecados: pornografia, idolatria, todo tipo de pecados que acontecia no meio do povo. Mas Arão não podia chutar qual era o pecado que estava acontecendo. O povo tinha que comentar, tinha que falar para ele qual eram os seus pecados. Quando eles traziam as suas ofertas, eles confessavam os seus pecados. E isso Arão ia guardando, ia vendo qual era o pecado que estava acontecendo no meio do povo. E quando ele fosse fazer aquele ritual, ele deveria de declarar tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Então o que acontecia? Aquele bode, então, ele recebia os pecados de todo mundo. Aquele bode continuava vivo, mas recebia o pecado do povo. Então era selecionado um homem que vinha e pegava aquele bode e levava lá no meio do deserto e soltava lá aquele bode, representando que os pecados do povo foi levado embora. E o outro bode representava que a morte, o sangue daquele bode representava o perdão dos pecados. Então era mandado embora aqueles pecados, e o sangue daquele outro bode era que cobria aqueles pecados. Amém? Amém, Amém, irmãos? Amém. Era assim que funcionava. E esses dois bodes, eles têm uma representação de Jesus Cristo hoje, claro, né? Tudo é simbólico, né? O Velho Testamento tudo aponta para o Novo Testamento. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue precioso. Ele não era um bode, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que era selecionado então dois bodes? Porque ali era uma representação daqueles que deveriam de ser ovelhas, mas não eram. O problema, irmãos, é que aqueles bodes, eles eram uma representação do povo, que deveria de morrer e deveria de ser enxotado para longe. Mas Jesus tomou isso para si, e Ele morreu em nosso lugar, e Ele levou sobre si os nossos pecados. Amém. Aleluia. Sabe que os nossos pecados, até a irmã Renita comentou aqui, né? Os nossos pecados, eles precisam ser confessados. Da mesma forma que aconteceu com o bode emissário, que eles confessavam os seus pecados a Arão, que era o sumo sacerdote, e ele colocava sobre aquele bode os pecados de todo mundo. O cara é isso, é aquilo, é aquele outro, né? Ele não citava o nome das pessoas, mas os pecados que eram praticados. Então ele passava para aquele bode, e depois aquele bode era lançado para fora, representando que o povo estava livre daquele pecado que foi confessado. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, e nós somos perdoados pelo seu sangue derramado na cruz. E quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, Ele coloca sobre não o bode, mas sobre o cordeiro, e esse pecado ele vai embora. Aleluia. Amém? Amém? Isso era uma representação da libertação do povo daqueles pecados, daquela escravidão. Amém, irmãos? Veja ali no versículo 8, eu não sei como é que diz na tua tradução, se diz bode emissário ou Azazel. Bode emissário, tem alguns que diz Azazel, né? Azazel, irmão, significa bode, Azel, emissário, tá? Então, algumas traduções já vêm como bode emissário. Que existe um demônio que era adorado antigamente, e ainda hoje alguns feiticeiros gostam dele, que se chama Azazel. É um nome meio bode, é um demônio, é o nome dele, tá? Mas é parecido, mas é diferente, tá bem? Ali é Azazel, tá? E o nome daquele demônio é Azazel, tudo uma coisa só. Amém, irmãos? Então, se você vê ali na tua Bíblia que está escrito Azazel, rapidamente a pessoa pode olhar ali e pensar: então um bode era para Deus, o outro bode é para o diabo. E não é, tá? E nem Azazel também não era um lugar no deserto onde todos os bodes eram levados para lá, também não era.
Significava bode emissário, Azazel. Amém? Então, se na tua tradução está lá Azazel, e se você for pesquisar e não tiver muito cuidado, você vai notar que tem alguns comentaristas que dizem que era algum lugar que era levado aqueles bodes, ou um daqueles bodes era para o diabo. E nada disso. O diabo não tem nada a ver com a nossa redenção e salvação. Amém? Amém, irmãos? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados, mas ele pagou para quem? Para o diabo? Não, ele pagou para Deus. Porque o homem se afastou de Deus, e havia um preço para o homem poder voltar para Deus. E esse preço não era pago para o diabo, esse preço foi pago para Deus. Se você ler lá em Isaías capítulo 53, você vai ver que ao Senhor, Deus teve prazer em moê-lo, porque ele estava ali, Jesus estava tomando sobre si todo o pecado. Deus pôde vir com toda a sua fúria e ira sobre o pecado, limpando o pecado daqueles que se arrependem e dando condições dessas pessoas serem salvas. O pecado, Jesus pagou um preço, não foi para o diabo. Não foi lá Jesus querer acertar as contas com o diabo. Não, quando Jesus chegou para acertar contas com o diabo, ele meteu os dois pés na porta do inferno, pegou as chaves da morte e do inferno. E ele é Senhor de todos os lugares. Aleluia, nos céus, na terra e debaixo da terra. E a todo nome vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus Cristo. E o diabo aí que quer dar uma de bom por aí, ele vai ter que ficar de joelho. Imagina, irmãos, ele que se acha o competidor com Deus, ele vai ter que ficar de joelho na frente de Jesus. Meu Deus, aquele bando de demônios tudo de joelho lá, dizendo: o Senhor é rei dos reis, Senhor do Senhor. Eles vão ter que confessar. Amém. Aleluia. Amém. E depois vão tudo queimar lá no mar de fogo e enxofre. Deixa eu torrar, fazer churrasco de demônio, deixa lá, e nós vamos estar com o Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ali então está dizendo desses dois bodes. Um, era o bode que morria, e o outro era o bode que ficava vivo. Amém? Lá no versículo 15, veja lá no versículo 15. Eu estou pulando, tá? Depois você lê em casa com tudo, tá? Versículo 15: Deus imolará o bode da oferta pelo pecado do povo, e trará o seu sangue para atrás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Veja que o foco e o centro de tudo é o propiciatório. Assim fará expiação pelo Santíssimo Lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação, que está entre eles no meio das suas impurezas. Como diz Isaías, eu habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros, um bando de caco. Eu estou no meio desse povo. Como é que eu ouvi o Rei dos Reis? Como é que eu ouvi o Senhor? E o anjo vem, pega uma tenaz, coloca uma brasa na boca dele e diz assim: agora você pode ir pregar o evangelho. Agora quem que eu vou enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um caco no meio do bando de caco, mas se não tem outro caco para o Senhor descaquear, então me descaqueia mesmo. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Amém. E Deus quer te usar. Deus quer te usar. Lá no versículo 20. Amém? Vamos pular lá no versículo 20. Terminada a purificação do Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Aqui tem dois bodes, irmãos: um que morre, que tem que ser morto, e o outro que tem que ser mandado embora. Aleluia! E esses bodes foi tirado da onde? Do meio do povo. E o povo é quem? É eu e você. Amém, irmãos? Amém.
Sou eu e você, nós. Aqui, quando a gente fala do coletivo, assim, parece que a coisa se torna não tão íntima, não parece que não é tão direto, né? Mas a coisa acontece por causa de você, a coisa acontece por causa de mim. Jesus morreu na cruz por causa do alicerce, por causa do Bruno, por causa do Abner, por causa de você. Ele morreu por causa de você. E se fosse só você no mundo, ele teria morrido por causa de você. Amém. Não é por causa de nós. Por causa de nós parece que assim fica muito vago, né? Eu sempre gosto de falar isso. Jesus morreu por nós. Ou seja, tem um ou outro irmão que se dedica, que busca Deus, então ele morreu por nós, então tá bom, por causa daquele um ou outro que quer saber de Deus, todo mundo então é beneficiado. E não, a coisa é individual. Nós somos o corpo de Cristo, mas nós todos somos membros desse corpo e seremos tratados individualmente diante do trono da graça, diante do trono branco. Aleluias. Amém, irmãos? Amém. Porque acontece, tinha um bode que precisava morrer e tinha um bode que tinha que ser mandado embora. Esse bode que precisava morrer, irmãos, se chama a carne, carnalidade. A Bíblia diz que as obras da carne precisam morrer, está lá em Gálatas. Nós precisamos matar as obras da carne. Quais são as obras da carne? Algumas é idolatria, impureza, orgias, bebedeira, mentira, inveja, contendas, um monte de coisa, tudo que não presta, obras da carne, e isso precisa morrer. Amém, irmãos? Amém. Então diga assim: as obras da carne em mim, as obras da carne em mim precisam morrer. Por isso que Paulo diz: nós temos que ser crucificados com Cristo, porque Cristo foi crucificado e se rendeu e entregou o seu Espírito. Ele morreu na cruz, e a nossa carne precisa morrer com Cristo. Amém? Só que tem um outro bode, irmãos, que é aquele que recebia os pecados que eram confessados e tinha que ser mandados embora. Esse aqui é o bode que morre, que precisa morrer. É o bode que representa a carne, a carnalidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E sabe o que é o legal? Porque a maioria de nós que busca o Senhor, realmente quer servir ao Senhor, esse bode aqui já está morto. O bode da carne. Às vezes ele quer dar uma fedida, a gente já dá um chute e enterra de novo. Às vezes quer voltar mesmo, dar umas mexidas, você já mata ele de novo. Amém. Na oração, no jejum. Amém? Amém. Se santificando, lendo a palavra de Deus, em comunhão. Aí você vai matando aquelas obras da carne. Você vai fortalecendo as obras do Espírito, o fruto do Espírito em você, e a carnalidade, as obras da carne vão sendo extintas, vão morrendo. Amém, irmãos? Amém? Amém? Só que tem um problema, que o outro bode aqui, irmãos, que é o bode que fica vivo, aquele morre, mas esse aqui fica vivo. Esse aqui, alguém, um homem, tem que pegar esse bode e levar lá para o caixa prego. E ele só pode ir embora, irmãos, se houver confissão de pecados. Esse bode aqui, irmãos, representa a nossa mente, os teus pensamentos. Sabe, irmãos, porque a gente aceita Jesus e a gente começa a entender algumas coisas da palavra e começa a desfrutar de uma vida não mais carnal, mas uma vida espiritual. Só que tem um outro problema aí, é o monte de minhoca que passa na nossa cabeça e a gente leva a vida como se nada estivesse acontecendo. É um monte de lixo que passa na nossa cabeça e às vezes a gente perde o dia inteiro pensando sobre um monte de porcaria e não temos coragem de confessar aquilo ao Senhor e dizer: eu não quero mais isso na minha vida, vai embora! Pensamento do diabo. Sabia que o diabo, irmãos, ele não lê o pensamento, mas ele pode jogar pensamentos lá? Ele só lança. Alguém pega e puxa, é mesmo, né? Sabe? É verdade. Poxa, aquele lá e aquele outro, e começa a deixar a mente trabalhar naquela mentira do diabo, e a mente vai, e não, a gente às vezes não se liga que precisa confessar aquilo ao Senhor. Senhor, eu estou pensando um monte de lixo aqui, estou pensando em porcaria.
estou pensando em quem não devia, estou pensando em algo que eu não poderia fazer, eu estou com a mente em um lugar que não devia estar. Senhor, eu não aceito isso, Senhor, eu estou errando, eu não quero isso. Mas só pensar não é pecado. Quem te disse que não? O pensamento passa pela nossa cabeça, irmão, mas se você agarra ele e começa a pensar nele, a meditar sobre ele, aí você já está cometendo pecado. Amém? Amém. Jesus disse assim: se o cara passa e olha para uma mulher com um olhar impuro,